Olá pessoal, sejam bem-vindos à nona aula do nosso curso de Introdução ao LaTeX. Meu nome é Fernando Bastos e a gente está dando continuidade ao nosso curso hoje falando sobre a inserção de referências bibliográficas ou citações em um texto em LaTeX. Então vamos para o Overleaf. Está aqui, vou fazer login na minha conta. Ao entrar na minha conta, eu tenho aquele trabalho que a gente já estava escrevendo, chamado Olá Mundo. Então, vamos entrar nesse trabalho. Eu lembro que na primeira aula eu ensinei a incluir um arquivo qualquer como um dos arquivos junto com seu arquivo fonte de LaTeX. E aí eu falei, vou colocar um arquivo referências.bib aqui, porque eu vou utilizá-lo no futuro como um arquivo para me colocar as referências. Então vou mostrar mais uma vez como que isso é feito. Eu vou deletar esse arquivo aqui. Delete. New File. Referências.bib. Esse é o formato padrão para que eu inclua referências no LaTeX. É importante dizer que esse nome, referências, poderia ser ref, poderia ser bibliografia, poderia ser citações, poderia ser qualquer nome que eu queira dar, né? Eu costumo colocar nomes que se remetem ao que eu quero fazer. Então, nesse caso, estou chamando de referências. Então, create aqui, criei o arquivo. Agora, para eu poder inserir alguma referência no meu texto, eu vou ter que usar aqui alguns comandos. Por exemplo, o primeiro seria arroba. Isso diz para o LaTeX que agora eu vou escrever uma referência para ser citada no meu texto, né, o texto fonte, a minha dissertação, o meu TCC, a minha tese, etc. Então eu começo com arroba e eu vou pôr e eu tenho aqui alguns tipos de entradas diferentes do LaTeX. Então, por exemplo, se eu quero citar um artigo, eu vou colocar @article. Article, abro e fecho parênteses. Dou um Enter. Vou dar 2 Enters aqui. Aqui agora, a primeira coisa que aparece após a primeira chave, eu falei parênteses antes, né? Eu abro e fecho chaves, tá, pessoal? Então, a primeira coisa que aparece aqui após a primeira chave é o que eu vou colocar como chave para citação no futuro. Tá? Então eu vou chamar aqui de teste. Tá? Teste, vírgula. Então quando eu for citar essa referência desse artigo que eu estou escrevendo aqui agora no meio do meu texto, eu vou colocar /cite, abro chave, teste, fecho chave. Vocês vão entender daqui a pouco. Então, dou um Enter aqui. Um artigo de um periódico ou de revista, ele tem como campo obrigatório o autor. Então, autor, igual. E aí eu vou pôr aqui, por exemplo, Bastos F.S. Fernando de Souza Bastos. Aí eu fecho aqui com um ponto e vírgula, aliás, com uma vírgula, tá? E venho aqui para baixo. Aqui nesse autor, eu tenho que ter ou abrir e fechar chave, ou também colocar entre aspas. Poderia fazer assim, aspas, Bastos FS. Aqui embaixo, então a primeira linha tem que ter o autor como campo obrigatório. A segunda linha tem que ter o título. Né? Na verdade aqui tudo minúsculo, tá? Título igual, né? Minha primeira citação ou minha primeira referência. Fecho aspas, vírgula. Outro campo obrigatório é o journal. Journal. J minúsculo. Journal. Tá? Igual, abro e fecho aspas, vou pôr aqui estatística.
vírgula. Outro campo obrigatório é o ano, year, igual a 2020. Posso parar por aqui. Aqui eu já tenho os campos obrigatórios da entrada article. Para mim poder citar esse artigo agora dentro do texto, como que eu vou proceder? Eu venho aqui e vou incluir um pacote de citação. No caso, eu costumo usar o NatBib, use package NatBib. Então aqui agora eu já estou dizendo para o LaTeX, eu vou incluir referências no meu texto, usando o pacote NatBib, que é um pacote de citação bibliográfica do LaTeX. Posteriormente, eu faço o seguinte, eu vou dizer para o LaTeX qual é o estilo da minha bibliografia. Para a gente escolher o estilo, eu sugiro vocês olharem no Google aqui, procurar NatBib Wikipedia, NatBib Wiki. Quando você dá um Enter aqui, pega a primeiro que aparece, você vai encontrar esse arquivo de citação do LaTeX, de referências bibliográficas. Aqui mostra várias coisas, por exemplo, o formato que tem que ter na citação, acabei de colocar lá agora no referências.bib, que na verdade não é aquele formato que eu acabei de mostrar ali em cima, ele está em algum lugar, aqui já tem um formato de artigo, tem o autor, o título, o ano, o journal, o volume, o número e as páginas. Isso aqui não são obrigatórios, não são campos, são campos opcionais, né? Os campos obrigatórios são esses aqui, autor, título, ano e journal, né? Bom, aqui eu tenho o padrão de entrada do BibTeX. Artigo, o que tem o mais é campo obrigatório. Então, autor, journal, título e o ano. O que tem a bolinha são campos opcionais. Então, o volume existe no artigo como campo opcional, as páginas, o número, uma nota, o mês e assim por diante. Eu poderia também usar como entrada citação de livros, seria book, booklet, in-book, in-collection, in-proceeds, né, conferência, manual, master thesis, que é dissertação de mestrado, a PhD tesis, né, que é tese de doutorado, esse MISC aqui que me permite citar URLs, né, e sites, proceedings, relatórios técnicos e textos que não foram publicados em algum lugar. E aqui tem todos os campos que são obrigatórios e os campos opcionais de cada uma das entradas. Tá? Então, o que eu quero mostrar aqui são os estilos, né? Acho que está para cima um pouco aqui. Tá aqui, ó, os estilos. O Plain Net, ABB RV Net, UNSRT Net e assim por diante. Tem vários estilos de citação. Aqui tem um que é compatível com revistas de física, com journals de física e outras compatibilidades. A questão é, você quer citar no formato da ABNT. Então eu vou usar esse ABB RV NAT, porque eu consigo transformar esse estilo do NatBib utilizando, né, esse ABB-RV NAT aqui, eu consigo transformá-lo de uma forma que eu consiga citar, né, no padrão ABNT do Brasil. Tá? Então, ABNT aqui. Eu vou pôr ABB-RV NAT. Tá? Então, esse aqui não é um pacote, não é um estilo de citação da ABNT, mas eu consigo trabalhar com ele para poder citar na forma que a ABNT sugere, né? Na verdade, que ela coloca como uma citação correta, tá? Então, o estilo ABB-RV NAT. Feito isso, eu ainda preciso colocar aqui no final do meu texto, antes do end document, ou no lugar que eu quero que as referências bibliográficas apareçam, eu ainda tenho que colocar aqui o barra bibliography. E aí eu vou dizer para o LaTeX qual é o arquivo de referências que eu estou usando, no caso aqui referências.bib. Então aqui dentro eu vou colocar referências. Não preciso colocar .bib porque ele já reconhece, tá?
Então, quando eu mando compilar, não vai aparecer nenhuma referência aqui. Por quê? Porque eu ainda não citei nenhuma referência no meu texto. Tá? Então, aqui apareceu só uma palavra, uma seção de referências. Para mim poder citar uma referência qualquer, eu vou colocar aqui, por exemplo, barra lipsum. Aliás, vou começar com as referências. Barra cite. Abro e fecho chaves. Aqui dentro eu vou colocar o teste. Barra cite teste. Quando eu mando compilar, vocês verão que aqui vai aparecer a referência que eu acabei de citar no meu texto. F. Bastos, minha primeira referência, Journal Estatística e o ano 2020. E aqui aparece Bastos entre colchete 2020. Se eu quisesse que isso aqui ficasse de outra forma, eu poderia também usar o CIT-P. Nesse caso, eu até acredito que não vai mudar, porque o estilo ABB-RV-NAT tem o Bastos, colchete, o CIT-P. Aqui vai ficar entre colchetes quando eu coloco o CIT-P, porque na verdade o P era para poder referenciar o parênteses. Mas aqui ele continua com o colchete. Esse é o estilo de citação da ABB-RV-NAT, tá? Colchete, Bastos, vírgula, o nome do autor, né, o sobrenome do autor, na verdade, vírgula, o ano da referência. Não é assim que a ABNT gostaria que você citasse qualquer texto. Primeiro, a ABNT sugere que a citação do sobrenome seja em caixa alta. Então você tem que vir aqui nas referências e colocar o sobrenome em caixa alta. Então, volta lá no main e manda compilar novamente. Vocês vão ver que aqui vai aparecer em caixa alta. Bastos, vírgula, ano 2020. Certo? Caixa alta. Mais uma coisa que a ABNT pede que seja citado. A página do journal, ou do texto, ou do livro que você está citando, aquela parte, né, do texto que você está citando. A ABNT pede que você também cite o número da página. Então, como uma opção do cite aqui, né, o CIT-P ou barra cite, você pode colocar aqui página, PAG, ponto, coloca um acento, um tio aqui, para dar um espaçozinho, por exemplo, página 5. Né? Então, é a página 5 que eu estou citando. Então, vai aparecer aqui Bastos, em caixa alta, vírgula, ano, vírgula, página. Só que ainda não está da forma da ABNT, porque a ABNT também quer que você cita em forma de parênteses. Então, se você olhar aqui no Wikipedia, você vai ver que as opções de citação do Wikipedia te dá aqui citação usando quadrado, usando parênteses, usando vírgula, números, ponto e vírgula, o ano, se você quiser citar o autor e o ano, né? Aqui são várias opções que você tem, que você pode colocar aqui na parte do pacote, como opção do pacote, o que você quer que apareça lá na sua citação. No meu caso, eu quero que não seja colchete, que é o padrão da ABB-RV-NAT, estilo, né? Eu quero que mude esse padrão para parênteses. Então, eu venho aqui e coloco round, né? E mando compilar agora. A gente vai ver que vai estar o parênteses aqui. Parênteses, Bastos em caixa alta. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Bastos em caixa alta, página 5. Tá? Então, a gente já aprendeu a citar. Tem um problema aqui ainda. Se eu vim para referências e acrescentar Bastos, FS, ponto, vírgula aqui dentro. Aliás, vírgula não, end. Vou citar aqui Selvio, é o sobrenome da minha esposa. Selvio, vírgula, Elisete dos Santos, Elisete Selvio dos Santos Bastos. Vou pôr assim. Beleza. Se eu mandar compilar agora, o que vai acontecer? Vai aparecer Bastos end Selvio.
2020, página 5. O problema todo é esse end. Eu estou trabalhando num texto em português e é um padrão da ABNT que quando você cita dois ou mais autores, na verdade dois autores, porque mais vai o et al, né? Quando você cita dois autores, você quer o sobrenome do primeiro, em ordem alfabética, e o sobrenome do segundo, vírgula, o ano e a página, né? Então, a conjunção aí é o i, né? Não é vírgula, tá? Na ABNT. Então, para a gente poder colocar o i, eu tenho que modificar um arquivo de formato BST, que é o estilo abbrvnat.bst. Esse arquivo não está aparecendo porque ele fica como um arquivo fonte do LaTeX aqui no Overleaf. Então eu vou acrescentar, vou fazer o upload desse arquivo que eu já modifiquei. Isso foge um pouco do que eu quero ensinar para vocês, né? Então eu não vou ensinar a trabalhar nesse arquivo, mas vou deixar no YouTube um link lá na parte de texto, né, do título do trabalho e tal. Eu vou deixar um link para você baixar esse arquivo de estilo abbrvnat3.bst. Com esse abbrvnat3, eu vou mudar aqui o bibliography estilo para abbrvnat3. Sempre que eu for usar esse arquivo, eu vou deixar ele junto com o arquivo fonte, o main.tech. E aí, se eu for baixar isso para o meu computador e vou mandar compilar novamente aqui, vocês vão ver que vai ficar Bastos e Selvio 2020. Beleza? Tá resolvido assim. Então, mais uma coisa que eu gostaria de falar para vocês antes de fechar o vídeo é que aqui tem algumas sugestões de estilo. Tem um texto importante, apesar de estar em inglês, né? Mas ele ensina a fazer outros tipos de citações, né? Outros formatos que eu acho que vale a pena vocês olharem com atenção, tá? Então, esse arquivo do Wikipedia, de LaTeX Bibliography, né? LaTeX/Bibliography Management do Wikipedia, ele fala sobre tudo em relação à referência bibliográfica. Eu não vou parar por aqui. Esse é o primeiro vídeo de inserção de referências no nosso trabalho, tá? Eu vou falar só mais uma coisa antes de terminar, que eu estou lembrando aqui agora. Você vai no Google e procura lá o Google Acadêmico. Então, no Google Acadêmico, clica nele e você, por exemplo, quer citar um arquivo qualquer. Eu vou citar um texto meu, aqui, um artigo meu. Procurar Fernando Bastos, encontrei aqui Birnbaum Saunders Sample Selection Model, um artigo que eu publiquei esse ano. Então eu venho aqui em citar, nessas aspas que aparecem aqui. Então aqui já fala os formatos que eu devo citar, né? Formato MLA, NBR, APA e aqui tem o BibTeX. Então com esse eu clico lá no BibTeX, Ctrl C aqui, jogo aqui no referências.bib esse artigo, né? E aqui eu posso mudar, por exemplo, eu poderia colocar só Bastos. Essa é a chave da minha citação. Então volto aqui para o main.tech e caso eu queira citar esse artigo agora, de uma maneira muito simples, eu venho aqui, /cite, abro chaves, Bastos, fecho chaves e recompilo, né? Ao recompilar, vai aparecer aqui Bastos e Barreto Souza 2020. Então, se eu for fazer uma citação direta, em geral eu uso assim, sem parênteses aqui no sobrenome, Bastos e Barreto Souza, abro parênteses com ano, vírgula, página, fecho parênteses e continuo o texto, né? Então, de acordo com Bastos e Barreto 2020, página 5, a distribuição de probabilidade Birnbaum Saunders é dado por, né, tem a seguinte função, densidade de probabilidade, né? Então, para mim poder citar assim de forma direta, eu uso sem parênteses
sem incluir o sobrenome dentro do parênteses. Se eu for citar de forma indireta, né, eu cito o texto e no final eu coloco assim, ver, abro parênteses, fecho parênteses, dentro do parênteses eu coloco sobrenome, vírgula, ano, vírgula, página. Tá? Ou poderia também colocar assim, sem esse ver antes, né, coloco só o texto e no final eu coloco parênteses, sobrenome, ano e a página. Tá? Então aqui está uma forma fácil de você encontrar referências bibliográficas. Aqui o Bastos não está em caixa alta, nem o Barreto, para mim poder colocá-lo em caixa alta. Eu volto lá em referências.bib e mudo, né, o sobrenome aqui para aqui e aqui para a caixa alta. Tá ok? Então eu vou parar por aqui porque o texto, o áudio, o vídeo já está grande. E no próximo vídeo eu vou fazer citações, referências bibliográficas, né? Vou ensinar a citar artigos, livros e tal, fazer a citação de outra forma, usando um outro pacote, não o Nativib mais. Vou usar o BibLaTeX. Então a gente continua no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!